Pronto. Oi, Claudinha. Vamos lá. Edna. Deixa aí o povo entrar. Vamos dar aí 1 minutinho pro povo entrar. E aí a gente começa, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu fico nervosa. Fico sentada aqui esperando dar 6 horas, toda me tremendo. Eu sou mais de escrever, gente, do que de falar. Mas tenho orado para que Deus me use, como esse livro me ajudou muito, para que eu consiga trazer aquilo que Ele me ajudou e me abençoou, que eu consiga nas minhas palavras trazer para vocês também. Quem é que tá dizendo que saudade? Oi, Ná! Tudo bom? Saudade de tu também, lindona, do teu sorriso, da tua alegria. Muita saudade, sim. Lúcia, Dona Lúcia, Mari de São Paulo, lindona. Kátia, Karina, tudo bom, meninos? Movimento Arena, não sei quem entrou aí, eu sei se é o Osvaldo, Jamile. Que legal, gente. Queria orar pra gente começar, tá bom? Sempre a proposta é que a gente fique 30 minutos, não mais do que isso, tá? Se passar um pouquinho é porque mulher fala demais, né? De repente vocês têm alguma pergunta, alguma coisa aí, tá bom? Mas eu vou orar com vocês. Fecha o olho onde você estiver, tenta se concentrar, falar com Deus, para que Ele possa nos encontrar nesse momento, a mim, né? Deus é essa pessoa que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, então vamos pedir que Ele esteja presente aqui, na minha casa, da mesma forma que esteja presente aí, e que Ele fale ao seu coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Deus, por mais esse encontro contigo, por mais esse encontro de nós todas juntas. Nós te agradecemos por esse tempo, pela tecnologia que nos auxilia, Deus, nesse momento de tanta solidão, de tantas incertezas, de tanta tristeza, muitas vezes. Mas te pedimos que o Senhor encha o nosso coração de esperança, Senhor, nessa noite. Nos mostra o teu amor por nós, nos mostra que o Senhor é um Deus que vem trabalhando ao longo da história do mundo e o controle de todas as coisas, inclusive do Covid, está nas tuas mãos. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Oi, Ilana, Tatá. Vamos lá, gente, olha só. Eu falei aí na minha live, né? Nos meus stories, que a gente falou na terça-feira sobre Natanael. Inclusive, já tá no YouTube, tá certo? Você procura no YouTube da IP Nova Jerusalém, tá lá como se fosse uma playlist do MIGS, que é o Ministério de Mulheres da nossa igreja, da nossa comunidade, que eu sou uma das facilitadoras, tá? Então, MIGS significa Mulheres Incríveis Gestoras Sábias. E o vídeo da terça-feira, se você não pôde estar aqui presente, já tá lá. Não é uma sequência, você não precisa ter visto o vídeo da terça para entender o que a gente vai falar hoje, e assim por diante, tá bom? Mas já tá lá, mas se você também quiser, eu posso mandar para você o estudo. Na verdade, não é um estudo, são as minhas anotações, tá? Então, depois manda aí o teu WhatsApp e diz, eu quero o estudo que eu mando para você. Tanto de terça quanto o de hoje, tá? Eu sempre estudo, gente, escrevendo. Pregações eu escrevo porque eu consigo ficar mais atenta. Então, eu sempre escrevo os estudos que eu faço, tá? Então, se você quiser, tiver interesse em ficar com isso escrito, eu posso mandar para você, tá bom? Eu falei lá no Stories que a gente ia falar hoje sobre o prestigiado e a marginalizada, né? O prestigiado e a marginalizada, eu não vou perguntar pra vocês ainda quem vocês acham que é, né? Tá bom? Porque, na verdade, não interessa tanto agora quem são esses personagens. Mas quando eu trago essas duas palavras, o marginalizado ou o prestigiado, né? Perdão, o prestigiado ou o privilegiado e a marginalizada, automaticamente você pensa, tem alguma coisa errada nesse mundo, né? Porque de fato existem pessoas prestigiadas e pessoas que são marginalizadas. E é interessante porque tem um livro, gente, que eu amo, do C.S. Lewis, nem devia ter trazido aqui para mostrar para vocês. Mas ele é um livro que ele é A Essência do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E ele, logo nos primeiros capítulos, ele fala sobre essa lei moral que existe dentro de nós, que foi Deus que colocou, e todo ser humano tem a noção do que é certo e errado. Por exemplo, uma pessoa chega e diz assim, numa discussão, você escuta algo do tipo, esse lugar é meu, eu cheguei primeiro. Você tende a dizer, não, você chegou primeiro, de fato, o lugar é daquela pessoa, né? Você empurrou primeiro.
Ah, eu te dei um pedaço da minha maçã, então você tem que me dar um pedaço da sua banana, né? Existem expressões que a gente escuta nas discussões das pessoas que levam a gente a entender noções de certo e errado. Por exemplo, ele diz assim: eu tô passando na rua e eu escuto uma pessoa gritando por socorro. Eu tenho dentro de mim dois instintos. Isso não é a lei moral ainda, tá? Eu tenho dois instintos. Um é de voltar e socorrer a pessoa e o outro é de fugir e não tô nem aí para aquela pessoa. Mas existe uma lei moral dentro de mim que, muito embora eu tenha o desejo de fugir, me diz que o certo a fazer é voltar para ajudar. Eu posso até nem fazer, mas lá no fundo eu sei, porque Deus colocou isso dentro de mim, que aquilo é o correto, certo? Deu para entender? Eu acho essa ilustração muito bacana. E aí, quando a gente vê essa palavra, né, prestigiado e marginalizada, você fala, tem alguma coisa errada no mundo, né? A questão é que você se pergunta, tem alguma coisa errada e qual é o meu papel, né? Não adianta você ir atrás de tentar resolver os problemas do mundo se você não sabe o que é esse problema, de fato. Primeiro precisa haver um diagnóstico para então, logo depois vir a prescrição, né? E aí, a gente vai falar, então, tá? Quem seriam esse marginalizado essa marginalizada e o prestigiado? Nicodemos e a mulher samaritana. Se você é cristão e frequenta, seja igreja evangélica ou católica, você já deve ter ouvido essa história ou lido na sua Bíblia, tá? E elas são histórias bem conhecidas. Só que elas são histórias que geralmente são contadas separadas. Eu quero falar de um privilegiado, eu falo de Nicodemos, eu quero falar da marginalizada, eu falo da mulher samaritana. Mas hoje a gente vai fazer um contraponto entre essas duas histórias. A gente vai, eu vou tentar mostrar para vocês, disso que o livro fala, que essas duas histórias têm muito mais em comum do que a gente imagina, porque a gente tende a entender que elas são dicotômicas, e são realmente. Mas se essas duas pessoas que são dicotômicas têm algo em comum, é porque todo mundo que está no meio, entre esses dois extremos, também tem, né? Então, uma coisa que eu quero trazer para vocês é essa noção de pecado, que a gente tem ou que a gente não tem. Se a gente perguntar para as pessoas o que é pecado, muito provavelmente aqueles que são cristãos terão uma noção do que é pecado, e os que não são cristãos ou que não professam nenhum tipo de fé vão dizer outras coisas, né? A maioria, tem pessoas que vão dizer, nada é pecado. Na verdade, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, eu tenho minha liberdade, contanto que eu não machuque o outro, não tem problema nenhum. Já os cristãos tendem a dizer, eu não sou mais pecador, porque, enfim, Jesus morreu pelos meus pecados, então eu sou santificado. Ok, mas a gente precisa entender, gente, que geralmente nós cristãos tendemos a coisificar quem não é cristão. Em que sentido? Você geralmente diz assim, não é que você não concorda comigo na minha cosmovisão, na minha forma de ver o mundo através do cristianismo, mas o que acontece é que você é pecador, né? Então é aquela coisa de você olha as pessoas de cima para baixo. E o autor sugere, ele diz que pecado é procurar a salvação em outra coisa que não Deus. É se colocar no lugar de Deus, tornar-se o próprio Salvador e Senhor. Um modo de fazer isso é infringir todas as regras morais na busca pelo prazer e pela felicidade. Só que geralmente na nossa cultura, quando a gente pensa em pecado, o que vem na nossa cabeça? Vem logo algum pecado de ordem sexual ou moral, né? Então a gente lembra logo de adultério, que mais? Aí, me ajudem aí. Adultério, a gente até lembra da mentira, ou lembra dos 7 pecados capitais, ok, tá certo? Eles são bem amplos, tá? Só que pecado não é só isso. E aí a gente vai ver nessas duas histórias como tanto esse privilegiado, que era Nicodemos, como a mulher samaritana, eles estavam conectados de alguma forma à história deles porque eram pecadores e precisavam da salvação que só pode vir de Deus, tá?
Então, a mulher samaritana, gente, a história dela tá lá em João, os dois, na verdade. Da mulher samaritana tá em João capítulo 4 e de Nicodemos tá em João capítulo 3. Mas eu vou falar logo sobre a mulher samaritana, apesar dela estar um pouquinho mais à frente no capítulo 4, porque quando você fala da mulher samaritana, todo mundo conhece a história, né? Que Jesus estava no poço, chega lá, eu vou ler alguns trechos aqui. E a gente pensa, porque ele pergunta pra ela, quantos maridos você tem? Aí ela diz, não tenho marido. Ele diz, realmente, você falou bem. Então, como na nossa cultura, os pecados de ordem moral ou sexual, eles são mais identificados, a gente vai olhar pra mulher samaritana e pensa logo que ela é uma pecadora, tá? Então, lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 7 a 19, se você quiser anotar, tá? João, capítulo 4, que se tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir, tanto faz se é Bíblia católica ou evangélica, a história vai estar lá, tá bom? Então, João, capítulo 4, de 7 a 19. Tá lá a história da mulher samaritana. Eu vou ler alguns trechos, tá? Nisso veio uma mulher samaritana, gente, falar nisso rapidinho, na live passada, eu falei umas 800 vezes a palavra interessante. Hoje eu não vou falar nenhuma. Deus me ajude. Então, nisso veio uma mulher samaritana. Vício de linguagem. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus. Jesus começa a falar com ela. Dei-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe receberia a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Primeira coisa aí, esse é um relato, gente, é um diálogo que para nós que somos do século XXI, região ocidental, não parece ter nada demais, um homem conversando com uma mulher. Mas nessa época não era assim. Primeiro de tudo, porque Jesus era judeu e essa mulher era samaritana. Qual era a rixa entre eles? Há muitos anos atrás, os samaritanos são judeus, tá certo? Só que eles são judeus o quê? São judeus que na época que Israel foi cativo da Babilônia, esses judeus se casaram com mulheres cananeias, tiveram filhos, né, tiveram herdeiros, e esses herdeiros eram considerados impuros, e eles formaram praticamente uma nova tribo que era dos samaritanos. Então, os samaritanos eram considerados pelos judeus puros, pessoas da ralé, pessoas impuras, indignas. Então, primeiro ponto, ela era samaritana. Segundo ponto, ela era mulher. Não podia um homem judeu conversar com uma mulher em público. Lembrando, a gente precisa lembrar que era uma época patriarcal, a mulher era vista como um ser de mínima categoria, não existiam ainda os direitos da mulher, não existiam ainda todas as lutas do feminismo, tá bom? Então, nessa época era dessa forma. Então, esse é um primeiro ponto. É Jesus, e é interessante e é legal que Jesus, ele chega para ela. É Jesus que começa a conversa. Se ele não tivesse interessado na vida dela, ele não precisava nem ter começado essa conversa, ele ia embora e pronto, acabou. Mas é ele que dá início a esse diálogo. Depois, né, a gente vê que essa conversa acontece meio-dia. É interessante esse fato, de novo, por quê? Porque as mulheres geralmente iam procurar água no poço de manhã bem cedo. Água, gente, para nós que temos água encanada, filtrada, a todo momento e a todo dispor, não parece ser uma coisa tão preciosa. Claro que é, mas a gente não sente essa falta que essas pessoas nessa época sentiam. Todo mundo que precisava de água para fazer as suas atividades, cozinhar, tomar banho, etc., precisava ir a um poço para buscar essa água nas vasilhas, nos potes. Geralmente quem fazia isso eram as mulheres. E é muito bacana que essa mulher, ela vai ao poço meio-dia. Não era nesse horário que as mulheres iam. Geralmente elas iam cedo, porque o sol tá baixo e umas ajudavam as outras, mas essa mulher vai ao meio-dia e ela vai sozinha. Ela tá sozinha.
Muito provavelmente era uma mulher marginalizada, ou as pessoas olhavam para ela de cara torta, fazendo bico, revirando os olhos, porque ela era uma marginalizada, era uma mulher que não era bem vista naquela sociedade. Então Jesus fala com essa mulher nesse momento, nesse contexto. E ele diz pra ela o quê? Ele diz assim, a outra coisa, ele confronta essa mulher, né? Ele diz, se você soubesse quem eu sou, você pediria a água da vida. Gente, se a gente pensa, eu tava pesquisando, uma pessoa morre de desidratação em, no máximo, 6 a 7 dias. Numa cidade como Fortaleza, que é muito quente, se a gente deixar uma pessoa ao relento sem beber água, em 4 dias ela tá morta de desidratação. E dizem que é uma das mortes mais dolorosas, é uma morte muito sofrida. Então, a água é algo muito necessário, né? O nosso corpo é feito de mais de 60% de água. E era um bem muito precioso nessa época, principalmente, ainda mais. E ele diz pra ela assim, mulher, o que eu quero te dar, esse presente que eu quero te dar, sacia não só o físico, mas sacia o espírito. E sacia de dentro pra fora, é o que ele diz pra ela. Porque se você tá com sede, não adianta você jogar um splash de água na sua cara, não adianta você tomar um banho se você tá com sede, você precisa beber essa água. Então ele fala, eu tenho essa água da vida, é uma água que sacia de dentro pra fora. E é interessante que eles estão ali conversando sobre água e de repente Jesus diz pra ela assim, cadê teu marido? Né? Que foram até nos versículos que a gente ainda não leu, tá? Continuando, eu li até o versículo 12. Não, li até o versículo 13, tá? E aí a mulher disse assim, no 15, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ela tá dizendo, não, eu quero essa água aí que você tá me dizendo que quer me dar. E ele disse, vai, chame o seu marido. Tipo assim, como assim? Do nada a gente tá falando de água aqui, de repente ele manda eu chamar meu marido. E ela diz, não tenho marido, respondeu ela. E Jesus disse, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, eu vejo que você é profeta. Como assim? Que história é essa? Que assunto é esse que Jesus entra de repente na conversa? Lembra que a gente falou de Natanael? Ele estava sentado debaixo da figueira e Jesus disse, eu te vi na figueira? Aqui ele poderia ter dito, eu te vi na cama. Né? Eu te vi, eu vi qual é a sua sede. Eu tenho visto qual é a sua sede, do que você tem sede. E aí eu pergunto pra você que tá me assistindo, o que é que faz você feliz? O que tem suscitado sede em você? Geralmente sede, gente, são os nossos... Aquilo que gera sede é aquilo pelo qual a gente daria vida, é aquilo pelo qual eu levanto todo dia com garra. É o quê? Se eu perguntar, geralmente as pessoas vão dizer algo externo. É a minha vida profissional, é o dinheiro, é a realização, é um cônjuge. E aí Jesus, ele viu na vida dessa mulher o que é que causava sede nela. Ele diz, eu tenho uma água que vai suprir no seu interior essa sede que você sente, essa sede de satisfação. Você não tem satisfação e tem buscado satisfação nesses maridos, nesses homens. Eu tenho uma água que pode tirar essa sua sede. E eu pergunto pra você, o que é que tem feito você feliz? Eu tenho feito muito essa pergunta pra mim, gente, nesses tempos em que eu tô tendo mais tempo pra orar, pra estudar, pra ler. E eu me vi nesses dias entendendo que eu tenho sede por controle. Eu tenho muita dificuldade quando as coisas escapam da minha mão. Quando eu não tenho controle sobre aquilo. Eu vou contar uma coisa pra vocês que é muito particular, muito íntima, mas que eu posso contar. Vocês sabem que eu falo mesmo e eu não tenho muita dificuldade em abrir algumas coisas em relação à minha vida, principalmente quando eu sei que eu sei que existem pessoas que vão se identificar comigo. Muito jovem, o meu maior sonho era ser independente financeiramente. Eu quero ser independente financeiramente, eu não quero casar, eu não quero depender de homem e tal.
E realmente, ao longo de toda a minha vida, eu batalhei muito para me formar, para ter minha especialização, para ter empregos, para ter isso e para ter aquilo. Mas recentemente eu me vi diante de uma idolatria desse controle, uma idolatria de que esse sonho se realizasse, como se esse sonho fosse mais importante do que o próprio doador do sonho. Entendem o que eu tô falando? Eu não sei quantos de vocês se identificam com isso, mas muitas vezes aquilo que nos satisfaz, ele tá revestido de sonho. Mas você precisa colocar no seu coração um entendimento e buscar esse entendimento de se esse sonho, ele não está sendo para você muito maior do que aquele que te dá o sonho, tá? Então é só uma dica que para mim foi muito importante. Olha só, a gente sempre adora e a gente sempre vai buscar alguma coisa. Se você não adora a Deus, no seu coração existe alguém sentado nesse trono. E aí, olha que bacana, o David Foster Wallace, tá? Ele não era um cristão, mas ele numa faculdade do Canyon, ele, em 2005, os meninos iam se formar e ele fez um discurso que se tornou muito famoso. E eu acho muito, muito legal o discurso dele. Ele diz assim, todo mundo adora. A única escolha que nos cabe é o que adorar. Ele não era cristão, tá? Todas as outras coisas que você adora, o comerão vivo. Todas as coisas que você adora o comerão vivo, se o que você não adora não for Deus. Se adorar, olha que interessante, se adorar dinheiro e bens, você jamais os possuirá em quantidade suficiente, jamais sentirá que tem o bastante. É a verdade. Por exemplo, adore o próprio corpo e a beleza e a atração sexual e sempre se sentirá feio. Adore o poder e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder. Adore o seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido e uma fraude. Eu achei isso tão profundo. Agora, mais profundo ainda, gente, é que esse cara, 2 anos depois desse discurso, se suicidou. As pessoas sempre procuram algo para adorar. A grande questão é que geralmente os nossos ídolos, eles não entregam aquilo que eles prometem. E o nosso vazio continua. Esse rapaz, 2 anos depois, se suicidou. Bem, logo depois, no finalzinho, indo ainda pela história da mulher samaritana, ela pergunta para Jesus. Ela meio que muda de assunto, ela entende que ele é profeta, porque ele vê claramente essa sede que ela sentia, e ela pergunta para ele, onde a gente deve adorar? Os judeus dizem que é em tal monte, os samaritanos dizem que é em tal monte, até que Jesus diz mais ou menos assim para ela, vai chegar um tempo que não há necessidade de templo físico para adorar a Deus. O que a gente está fazendo aqui agora, conversando sobre a palavra de Deus, é adoração. Não é verdade? Então, eu não preciso estar dentro de um templo ou de uma igreja no domingo para adorar. Porque tem pessoas que estão na igreja lá no domingo levantando as mãos, mas na segunda a vida é um lixo. A vida não reflete nada a respeito de Deus. E com isso ele termina o discurso. Depois ela vai na cidade, vai chamar outras pessoas. Essa mulher que vivia escondida vai até a cidade para dizer, olha, encontrei o profeta, encontrei o Messias. Bom, ok, o que ela tem a ver com a vida de Nicodemos? Vamos ver aqui uns contrapontos a respeito da vida de Nicodemos. Eu não vou ler o texto todo, mas Nicodemos, ele era quem? Ele era um líder do Sinédrio, fariseu, e diz o texto que ele veio a Jesus à noite. A mulher foi a Jesus que horas? 12:00. E ele foi a Jesus à noite. E é ele que começa o diálogo. Lá quem começa o diálogo? Jesus. E ele começa o diálogo fazendo uma série de elogios a Jesus. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, olha só, Jesus foi direto. Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Interessante, porque a mulher, ela vai a Jesus de dia para se esconder. E Nicodemos vai a Jesus de noite para se esconder. Quando a gente quer se esconder de Deus, a gente vai tentar dar um jeito, mas mesmo assim ele nos encontra. Glória a Deus por isso. Bom, ele usa essa palavra, nascer de novo, né? Você pode pensar o seguinte,
Esse termo é um termo que a gente usa muito hoje em dia. Tal fulano nasceu de novo. Virou muito comum, né? As pessoas se tornarem evangélicos, os famosos. A gente vê famosos aí que se converteram e se tornaram evangélicos e tal. E diz, fulana de tal nasceu de novo. Só que a gente pode incorrer no risco de linkar essa expressão nascer de novo a pessoas fracas, que tiveram a vida muito errada, era uma pessoa muito errada, com droga, e matou, homicida, era uma prostituta, era uma pessoa frágil emocionalmente, uma pessoa que que foi abusada na infância, então realmente tinha que nascer de novo. A gente geralmente linka essa expressão nascer de novo. Talvez essa expressão nascer de novo a gente poderia pensar que valia lá para a mulher samaritana. Mas não foi o que Jesus usou. Ele usou para Nicodemos. E Nicodemos é o que aqui? Nicodemos, ele é uma pessoa, um líder, devoto, fazia parte da liderança do Sinédrio, correto, moral ilibada, próspero. Tudo que você olha aí, se ele tivesse Instagram, o Nicodemos, talvez ele tivesse aí 1 milhão de seguidores, vários likes nas fotos dele, né? Mas o que Jesus diz para ele é: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Quando a gente olha, gente, por exemplo, eu vou trazer aqui o nome de uma pessoa famosa que se converteu, Andressa Urá. E você vê que ela era uma mulher que teve não sei quantos homens, uma vida muito depravada, muito promíscua. E eu não tô falando aqui julgando, não. Eu tô aqui repetindo um discurso dela mesmo, em entrevista, se você procurar. Aí você diz assim, tinha que nascer de novo mesmo. Eu pergunto, você já nasceu de novo? Você já teve esse encontro com Cristo e você já nasceu de novo? Você consegue identificar quem você era e quem é você agora? Eu te pergunto. Para a mulher samaritana, Jesus a confrontou com a falta de satisfação. Para o Nicodemos, Jesus o confrontou por causa da sua autossatisfação. Ele achava que porque ele era um cara, likezão, tava tudo bem com ele. Ele era bom, ele fazia boas obras. As pessoas agora no Covid estão precisando de alimento. Eu dou o alimento, eu tô fazendo máscara em casa para dar para as pessoas. Eu sou massa, eu sou joia. Só que Jesus diz para ele, não é isso que vai salvar você. Não são essas coisas, não é nada que você faça que possa lhe salvar. E você pode chegar até e dizer o seguinte: mas eu sou uma pessoa boa. Eu não, assim, como assim salvação, pecado, nascer de novo? Eu não preciso disso, porque na verdade eu sou uma pessoa que faz tanta coisa boa, eu não maltrato ninguém, eu não sou corrupto, enfim, tantas coisas que você pode dizer aí. Mas o autor aqui, ele conta a história que eu achei bacana. Ele diz assim: vamos supor que você você conhece uma viúva, essa viúva teve um filho, e esse filho cresceu com ela, né, com muita dificuldade, e ele cresceu com ela dizendo assim: olha, meu filho, você vai crescer, vai ser um homem honrado, não vai roubar, não vai ser um advogado correto, você vai ser um homem íntegro. E esse rapaz cresce, mas ele nunca mais sai de casa, vai fazer sua faculdade, de fato é um homem correto, íntegro e tudo, mas ele nunca tem contato com essa viúva. Muito provavelmente porque você sabe o que é certo e errado, você tem a lei moral dentro de você, que a gente conversou no começo. Você vai olhar e vai dizer assim: tá errado. Poxa, né? Qual a ingratidão desse rapaz? E aí o autor termina, gente, dizendo assim: se Deus existe, você lhe deve muito mais que uma vida decente no sentido moral. Você deve a ele relacionamento. E isso significa nascer de novo. Significa entender a necessidade de que esse Deus nasça no seu coração e que você destrone tudo aquilo que tem se tornado para você um ídolo. E, gente, é tão fácil a gente ter ídolos na cultura em que a gente vive, em que a gente cresceu.
É muito, muito fácil que você destrone. A gente precisa colocar Jesus no trono todo dia, todo dia. É por isso que você precisa orar, ler a palavra de Deus. Eu, no meu caso, eu escrevo os meus sentimentos, escrevo os meus pedidos, escrevo aquilo que não tá me fazendo bem, escrevo as minhas alegrias também. É importante que a gente faça um autorretrato todo dia, porque fácil a gente descamba aí por outros caminhos. E eu queria terminar dizendo que por que a mulher samaritana ela encontrou esse Messias, essa salvação? Porque Jesus teve sede. Porque ele se fez homem. A Bíblia diz que ele saiu dos céus, ele não teve para ele problema porque ele era Deus, mas ele deixou a sua glória e veio habitar entre nós para que pudéssemos então entender essa nossa postura de pecadores. Ele mesmo na cruz disse: tenho sede, essa postura dele humana e que se fez amaldiçoado por mim naquela cruz. Ele me deu o presente eterno e essa água, esse acesso a esse poço que pode encher o meu coração e fazer com que nada mais seja necessário além da presença dele na minha vida. É difícil, gente? É difícil, mas quando você consegue ter essa alegria, isso é tão gratificante, isso é tão libertador. E eu queria convidar você a, de repente, nessa semana, até terça que vem será o nosso próximo encontro. A gente vai ter aí alguns dias de você, de repente, sentar, colocar no papel como é o seu dia a dia, os primeiros sonhos que você teve. Você tem realizado sonhos e na realização desses sonhos, você tem entendido que Jesus, o propósito desse sonho estar se realizando, se cumpre na pessoa de Jesus, ou ele é um propósito muito mais pessoal, egoísta, de brilho próprio, de satisfação, de destaque. E eu queria te convidar a buscar dentro de você se de fato esse Jesus de quem a gente está falando ocupa o primeiro lugar no seu coração. Então, é um exercício que eu tenho feito, tenho me assustado com algumas coisas que a gente descobre a respeito da gente. Aí eu choro, aí eu coloco para Deus, peço: Senhor, perdão, eu sou pecadora. E é maravilhoso ver como Deus nos aconchega, como Ele nos afaga e como Ele me ama e como Ele ama você. Eu queria terminar. Alguém tem alguma pergunta para fazer, gente? Eu não consigo falar e ouvindo e vendo aqui os comentários de vocês, porque minha mente não dá. Então, se você tem alguma pergunta para fazer, a hora é essa. Eu tô vendo aqui minha madrinha, tia Graça, tia Dona Lúcia de novo, Mac Bastos. Gente, quem quiser as minhas anotações a respeito desse estudo, eu posso mandar para você. Me manda seu WhatsApp que eu mando para você, tá bom? Se eu já não tiver se eu tiver o seu WhatsApp, eu mando imediatamente. Se não, me manda aí que eu vou mandar para você o estudo para você ter as minhas anotações, né? Para você guardar aí, para de repente ler novamente, tá? As minhas anotações tem muita coisa do livro e tem coisas que eu vou anotando também, que eu vou pesquisando em outras fontes e vou colocando dentro desses estudos, tá bom? Ana, oi Ana, saudade de tu, Gal, Gláucia, Jamile. Gente, eu queria orar, terminar com uma oração. Queria que você trouxesse à sua mente agora as pessoas que você conhece, que estão adoentadas, que estão passando por dificuldade. Você pode colocar essa pessoa diante de Deus agora. E Deus vai ouvir, tá bom? Então eu queria fazer essa oração agora e com isso a gente termina, a gente encerra, porque eu disse que a gente sempre vai ficar meia horinha só, tá bom? E a gente se encontra de novo terça que vem. Esse live agora fica 24 horas no meu story, se você quiser aí compartilhar, e depois ele vai pro YouTube da igreja, IP Nova Jerusalém, ele fica lá salvo o link. Se você também daqui a 2 dias, eu queria ter visto tal pessoa, mandei, ela foi ver e não tava mais lá, me escreve que eu te mando o link, você pode mandar pra pessoa que ela vai conseguir assistir depois através do YouTube, tá bom?
Vamos orar então? Fecha os seus olhos. Lô, saudade de tu. Manda um beijo pro Fê, Teca, Iraides. Vamos lá. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa água que nos refresca, que traz refrigério, mas que acima de tudo nos mata a sede, Deus. Nós temos tantas sedes, Senhor. A gente, nesse tempo que a gente tá com abstinência de tantas coisas, a gente tem visto, Deus, como tantas coisas nas nossas vidas são supérfluas, são fúteis, são desnecessárias. E nesse stop que o Senhor deu no mundo, eu tenho visto que as pessoas estão tendo tempo, Senhor, para repensar, para ressignificar o seu chamado, a sua vocação, os seus ídolos. Senhor, a gente te pede perdão porque somos idólatras, Senhor. Nós somos pessoas que idolatram dinheiro, segurança, conforto, relacionamentos, pessoas. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda de fato, Senhor, a identificarmos o que é esse ídolo que pode ocupar o nosso coração e que muitas vezes nos tem feito nos distanciar de Ti, tem nos comido vivos, Deus, como o autor aqui coloca, Senhor. Geralmente os ídolos, geralmente não, nunca os ídolos nos dão aquilo que eles prometem, Senhor, e por isso nós continuamos sentindo sede, nós continuamos rastejantes e Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Somos pecadores, Deus, temos questões, pensamentos, atitudes, às vezes tão egoístas, tão autocentrados, Deus. Nós Te pedimos que, como humanidade, Senhor, a gente possa repensar de fato o nosso relacionamento contigo, a prioridade, o lugar que o Senhor ocupa no nosso coração. Eu te peço, Deus, por todas as minhas irmãs que estão aqui, as MIGs, que são essas mulheres que são minhas companheiras aí, facilitadoras de vários grupos do WhatsApp, que a gente está sempre conversando e debatendo e mandando informações devocionais. Te peço que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas, Deus, de cada uma dessas minhas irmãs queridas que estão ouvindo essa live agora, que nem são da minha igreja, Deus, que o Senhor possa abençoá-las, Deus, e de fato que o Senhor possa encontrá-las onde elas estiverem agora. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, sacia a nossa sede, Deus, nos faz nascer de novo, Senhor, nos faz entender a necessidade desse novo nascimento, Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra possa alcançar muitas casas, que nós possamos ser abençoados pela Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas, amo vocês. Isso aqui é uma live assim só para mulheres. Se tiver algum homem por aí, tudo bem, né? Mas tá de intruso, tá certo? Então, se você não... coloca lá, gente, @migs, M-I-G-S, IPnova. Migs IPnova. É o nosso Ministério de Mulheres. A gente tá todo dia colocando uma devocional lá. Segue, que é legal você seguir. Você vai ficar vendo essas devocionais. Para você ter o seu tempo com Deus. Aí, gente, eu não sei como orar, eu não sei como ler a Bíblia. Leia essa devocional. É uma dica, tá? Essa devocional, ela sempre traz um texto bíblico e aí ela faz uma meditaçãozinha em cima daquele texto e, de repente, esse pode ser um caminho para você que ainda não sabe como fazer isso, tá bom? Gente, também tô à disposição através do meu WhatsApp, se você precisar conversar, 8599020021. Coloca o 9 na frente, aí 99020021, se você quiser conversar e estiver precisando, tá bom? Grande beijo. Oi, Vivi! Tô te vendo, hein, gerência plena. Plena, só porque é do Rio. Gente, beijo. Deus abençoe vocês. Amo vocês.